Começa agora o encontro com o Legislativo e desde já agradecemos por ter você aqui. Não se esqueça de que este espaço é aberto à sua participação. Você pode falar com a nossa equipe e enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece na tela e nos ajudar a fazer um programa cada vez mais com a sua cara. A nossa ideia é conversarmos sobre política, mas sempre de um jeito diferente. Na terça, aconteceu a reunião dos vereadores. A equipe de coordenadores da Escola do Legislativo foi apresentada pelo presidente. Veja agora. O vereador Edenilson Oliveira, presidente da casa, nomeou como coordenador geral da escola o colega Bartomélio Martins, que agradeceu a oportunidade. É uma honra estar hoje na coordenação de uma escola tão importante aqui para esta casa, porque nós entendemos que é um grande passo para que a Câmara de Vereadores, para que a Câmara Municipal, ela tenha o seu sentido, ela tenha a sua compreensão pela população, mas que ela também tenha sensibilidade, que ela também tenha um tato, que ela também possa chegar e entender e compreender aquilo que são as demandas das pessoas. Como coordenador técnico, foi nomeado o vereador Sérgio Marota e a professora Patrícia Gomes responde pela coordenação pedagógica. Na tribuna livre, o estudante Diego Carlos discutiu sobre os cortes orçamentários na educação pública. Precisamos pensar em nosso chão. Viçosa é uma cidade que tem sua economia girando em torno do setor terciário, com prestação de serviços e comércio. Infelizmente, temos assistido nesses últimos meses diversas empresas irem à falência, o desemprego aumentar e a redução no poder de compra fazer com que o cidadão tenha menos alimento na mesa. Com os cortes, isso irá se aprofundar ainda mais. Já as políticas públicas para as periferias foi assunto levantado pelo cidadão Carlos Valente. Eu sou pastor de uma igreja na comunidade das Coelhas, nas Coelhas 2. E lá nós observamos a falta, lá nós observamos a carência, lá nós observamos o quanto o povo chora, geme, quando nós estamos lá. Eu sou funcionário público, eu sou funcionário da UFV, mas dói em mim perceber e ver famílias inteiras passando necessidade, passando falta. Primeira reunião do mês de março e a pauta sobre as mulheres ganhou destaque na fala dos parlamentares. Março é um marco aí de início das movimentações e comemorações do mês das mulheres, né? E diferente do que muitos acham, né, que a gente tem que comemorar, que a gente tem que homenagear, claro, a gente tem que lembrar, né, das mulheres que nos antecederam e que pavimentaram o caminho para que hoje, por exemplo, eu estivesse aqui nesse espaço político, né? Mas é um mês para a gente reafirmar a luta pelos direitos das mulheres. Natural de Viçosa, pedagoga, mestra em educação pela Universidade Federal de Viçosa e mãe da Alice. Aqui no estúdio recebemos a vereadora Jamile Gomes. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada por aceitar, o nosso convite. Eu é que agradeço, Mônica. Muito prazer estar aqui conversando com você. Mês dedicado às mulheres. Primeira reunião de março, nesta terça. Nós iniciamos um mês dedicado às mulheres e a sua fala na terça foi de luta. Você hoje é uma das 3 mulheres a ocupar uma cadeira no Legislativo e está como segunda secretária da mesa diretora. Como a Jamile, e não a vereadora, se vê neste cenário? Olha, um cenário desafiador, né? Diante do momento difícil em que a gente está vivendo, né? Eu iniciei essa minha fala na reunião de terça, reafirmando, né, a luta pelos direitos das mulheres, principalmente porque durante a pandemia a nossa vida piorou muito, exponencialmente, assim.
A maioria das mulheres perderam empregos, as escolas estão fechadas, a gente não tem onde deixar os filhos para poder trabalhar. O arroz aumentou, né? Os itens de alimentação em geral aumentaram. O auxílio emergencial, que seria uma coisa importante para a manutenção da nossa qualidade de vida nesse período, não tem previsão de retomada. Então, assim, ainda que seja uma data importante para comemorar alguns avanços, né, que a gente teve ao longo da história, é um dia para a gente reafirmar a luta para continuar reivindicando os direitos. Então, eu quis reafirmar a fala nesse sentido para a gente continuar se organizando, para a gente continuar reivindicando os direitos, porque, infelizmente, eles não vêm, né, de mão beijada, né? Todos os direitos são frutos de muita luta. Na verdade, o cenário que a gente tem é isso. Nunca foi fácil, né, para as mulheres, e agora, dentro da sua fala, ficou mais difícil ainda, né? Nós tivemos uma expressiva colocação do Partido dos Trabalhadores em Viçosa nas últimas eleições. Dos 9 candidatos ao Executivo Municipal, o Sávio, ex-vereador, chegou em 3º lugar com uma expressiva votação. Como é ser vereadora do Partido dos Trabalhadores? Você fala muito em mandato coletivo. Vamos tentar explicar para as pessoas o que é um mandato coletivo e como é estar vereadora pelo PT na cidade de Viçosa. Realmente, Mônica, o PT teve uma votação muito expressiva, né, nas últimas eleições. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, né, que o Partido dos Trabalhadores vem consolidando durante esses 41 anos de existência, né, na cidade de Viçosa. E a gente sempre teve uma votação expressiva no PT em outras eleições, e eleições proporcionais para deputado também. Então, ser vereadora do Partido dos Trabalhadores para mim hoje é uma honra, em muitos sentidos, assim, inclusive em ter sido escolhida com uma votação expressiva. Eu fui a 5ª mais votada, né, para ocupar esse espaço. Para mim, ao mesmo tempo que é uma alegria, é um desafio, né, justamente pelo que eu disse anteriormente, da gente estar vivenciando um momento muito difícil. Então, eu entendo que o cenário hoje, eu, enquanto uma mulher, mãe feminista, de um partido de esquerda, né, de um Partido dos Trabalhadores, é um ponto de resistência nesse cenário, sabe? É um ponto de esperança, de tentar barrar muitos direitos que a gente tem perdido. Então, eu estar nesse espaço da luta institucional tem sido um ponto de esperança. Por isso que a gente tem tentado criar mecanismos de participação das pessoas e tentado formar esse mandato coletivo, né? Eu tenho feito reuniões mensais com as pessoas para tentar entender a realidade da melhor forma possível, de diferentes vozes, para a gente poder para eu poder estar sendo o canal de levar a voz dessas pessoas até a institucionalidade, né? O trabalho do vereador ali, às vezes, ele é muito solitário, é muito invisível, e nós somos o elo mais próximo com a população. Então, eu tenho que fazer valer esse espaço, assim, criando esses mecanismos de participação. Além de ser o elo, é a maior representatividade que o povo tem, né? Ao escolher o vereador ou a vereadora que o representa ou a representa, vocês são a voz e a vez, né? Muitas vezes, ainda que a gente chame para participar e adote mecanismos. E aí, o que fica para mim quando a vereadora ou quando candidata você veio para o legislativo e depois de eleita, você já tinha uma bandeira ou bandeiras a serem levantadas, além da bandeira do partido, que é muito forte, a gente percebe isso. Hoje, já no 3º mês de mandato, as bandeiras são as mesmas?
É um desafio também, sabe, Mônica? Porque as pessoas nos procuram para diferentes demandas, né? Aquilo que eu me propus na campanha, que era falar de maternidade, infância e meio ambiente, eu tenho tentado, né, atender essas demandas, mas vai extrapolando, assim, as demandas das pessoas, elas vão muito além, ainda mais no momento precário que a gente está vivendo. Então, assim, as demandas que eu me propus, elas estão sendo atendidas, né, eu acredito, dentro do escopo ali do trabalho de um vereador, mas elas vão além, acabam indo além. E se a gente considerar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Viçosa e do país como um todo, não dá realmente para a gente fazer só um recorte, né? A gente tem que pensar no contexto como um todo. Só que com 15 vereadores para uma cidade de 80 mil habitantes, isso tem que ser pensado, assim, que a gente não vai dar conta de tudo mesmo, né? Infelizmente, assim. E ainda carregamos, enquanto Poder Legislativo, vocês carregam a ideia de que 15 é muito. Uhum. Meu Deus. Sim. É muito? Não, não é muito, porque as demandas, elas são muito grandes, né? A demanda por política pública, e política pública ela demora, né? É um processo para ser construída. Então, assim, às vezes a urgência que a população pede para determinadas causas, ela é impossível, né? Num primeiro momento. Precisa ser construída, lapidada, precisa de recurso. Então, isso acaba demorando, sabe? Mas, assim, a gente tem tentado, eu, pelo menos, tenho tentado fazer o possível dentro daquilo que eu me propus, né? Entendendo que a minha atuação é limitada. Sim. Pensando num cenário nacional, nós também presenciamos uma fala sempre recorrente dessa, na sua perspectiva, não sei se o nome seria, se a palavra seria omissão do poder no cenário federal, do poder federal. Como é que você descreve, em todos os sentidos, social, saúde, como é que você vê o cenário hoje nacional do país? Eu sempre tenho denunciado nas minhas falas na Câmara o governo federal, né, Mônica? Então, assim, eu não vejo como uma omissão que o governo federal tem feito. Essa ação do governo federal de barrar as vacinas, né, barrar a compra de vacina, de não prorrogar o auxílio emergencial, de não fortalecer os serviços públicos nesse momento de crise sanitária, é uma escolha política, sabe? Não dá para dizer que o governo federal ele não faz, que a gente não tem presidente. A gente tem presidente, ele fez escolhas e uma escolha de desmonte dos serviços públicos e da morte da população, se a gente for pensar, porque hoje a gente tem mais de 250 mil mortes, né, por Covid no Brasil. Somos o segundo país com maior número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Pois é, uma triste e dura realidade. A gente tem potencial para vacinar aí a população numa agilidade muito maior, né? Nós temos aqui os maiores institutos que produzem vacina, né? Que é referência para o mundo. E olha isso, são mortes que poderiam ser evitadas, né? Então, é uma escolha política, é uma escolha de desmonte mesmo das políticas públicas, dos serviços públicos e da vida das pessoas, infelizmente. Infelizmente. E no próximo bloco, a vereadora responde você. Até já. Estamos de volta com o programa Encontro com o Legislativo. E como para nós o mais importante é ter você aqui, todo o programa temos um bloco inteiro reservado à sua participação. Hoje o Encontro com o Legislativo conversa com a vereadora Jamile. Vereadora, vamos lá. Desta vez não recebemos vídeo.
E aí vale deixar esse recado aí para a população mais uma vez. Você não precisa nos enviar um vídeo, você pode nos enviar para o número da TV a sua mensagem de texto e a gente só pede que você se identifique. Fica mais fácil para a gente conversar com você. Assim como fez a Camila Olídia, do bairro de Lourdes. Visto que estamos em meio a um governo fascista, terminamos, o primeiro bloco falando do cenário federal. E Viçosa é uma cidade interiorana, como tem sido a sua recepção no início de mandato como uma mulher, mãe e feminista de esquerda? Qual tem sido seu maior desafio? No que se refere ao Partido dos Trabalhadores, como você enxerga sua projeção e escuta? Ela colocou até uma barrinha, projeção e escuta juntos, dentro do partido. Olha, como do cenário federal, eu já fiz esse destaque. Acho que a gente explanou bem, Tem sido um desafio, estar nesse espaço. Muita gente não me identifica enquanto vereadora, eu acho que a imagem do Jamile, político... você, desculpa te interromper, você é a segunda vereadora mais jovem. Isso. Daniel, isso. É o primeiro mais jovem, você é a segunda, Isso, eu tenho 27 anos hoje. É interessante isso, Mônica, porque quando as pessoas me abordam, quando eu digo que eu sou vereadora, é interessante que as pessoas tenham uma imagem, quando a gente vai pensar no político, se você fechar os olhos e eu falar com você assim, imagina um deputado, ou uma deputada, enfim, a gente já imagina um homem de meia idade, de terno, gravata, branco. Então, tem esse imaginário social do que seria um político, E aí, quando eu falo que eu sou a vereadora, é interessante que muitas pessoas se assustam, falam, olha, tão jovem, você é vereadora? Ah, você que é Jamile, novinha, então, é interessante, assim, o desconforto que às vezes causa ter uma mulher jovem feminista do Partido dos Trabalhadores nesse espaço. Ser do Partido dos Trabalhadores também me dá uma credibilidade, eu acredito, porque tem uma trajetória consolidada no país, do que foram os governos petistas no país. Então, muitas vezes eu recebo demanda de alguém, falo assim, gostaria que os vereadores do PT estivessem aqui, gostaria que os vereadores do PT acompanhassem essa causa. Porque isso é muito bacana, porque a gente vê que tem uma atuação consolidada na vida das pessoas, o partido, às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem, vamos esquecer o partido, vamos nos unir. E eu acho que isso despolitiza o debate, sabe, Mônica? Porque no Brasil hoje existem 33 partidos. Dentre esses 33, a gente escolhe um, já que não é possível entrar na política, entrar nesse espaço político sem estar filiado a um partido. Então, dentre esses 33, você escolhe um, e aí depois você quer esquecer, O partido, ele diz das suas opções políticas, ele diz da organização em que você quer fazer parte, ele diz de um projeto de sociedade que você quer participar e construir. Então, por isso que eu sempre reafirmo o meu posicionamento dentro do Partido dos Trabalhadores, porque a gente tem organização, a gente tem projeto para a sociedade, a gente tem essa coerência com o espaço político e a gente tem a coerência de estar lutando pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, tem que ter coerência nesse sentido, por isso que eu sempre reafirmo que eu sou uma mulher, mãe feminista do PT, porque eu tenho essa coerência com a minha atuação política, sabe? Eu acho que isso é o que me guia dentro da minha atuação parlamentar. E convenhamos, tem espaço para todos os partidos, para todas as ideias, desde que respeitadas, elas podem se somar, eu acho que é isso. E retomando a sua fala, ser jovem me parece que para você é quase que iniciar uma trajetória, uma caminhada, que pode ser aí
muito benéfica, né? Sim. Fazer uma história, construir uma história. Ela se inicia agora, né? Eu acho que isso é... E a Casa Legislativa, Mônica, é o espaço para a diferença, sabe? É o espaço para a gente colocar ali as diferentes percepções sobre a sociedade. Eu acho que não tem problema nenhum você falar que é de partido um ou partido outro, assim. Eu acho que o que não pode acontecer é despolitizar o debate, falando para a gente esquecer ideologias e partidos, porque muitas vezes isso dá a entender que a gente não tem direcionamento, né? Porque hoje em dia tudo é ideologia, até quando você diz que não tem por trás ali um pensamento e um direcionamento para algum lugar, que pode ser a favor ou não da população, que pode ser benéfico ou não para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando a gente fala para esquecer partido e ideologia, isso não é bom, sabe? Eu vejo isso como... eu não vejo isso como uma coisa boa, porque o espaço do legislativo, o plenário, é o lugar das diferenças. Por isso que tem essa eleição proporcional, para que diferentes partidos estejam ali colocando a sua visão para construir uma sociedade melhor. É a democracia, né? Sim, é a democracia. Falando de algo também tão bom quanto ser mãe da Alice. Nós fechamos a sua biografia assim e você ressalta isso com muita força. Você também é mãe muito jovem. Sim. Como é isso? Olha, eu engravidei da Alice, eu tinha 20 anos, estava na metade da graduação, né? Foi um processo inesperado, assim. E ser mãe nesse contexto inesperado, né? Sem estabilidade financeira, sozinha, me formou politicamente também, porque aí eu comecei a entender o contexto da vida das mulheres. Eu vejo a gravidez da Alice, né, e o nascimento dela como um divisor de águas na minha vida. Porque eu me considerava feminista, mas eu não entendia o quão profundo eram as desigualdades de gênero no Brasil. Então, assim, eu fui entender o que é ser mulher e quais as dinâmicas do contexto nos afetam sendo mãe. Porque aí eu fui... eu não consegui bolsa de estágio, eu tive que diminuir a quantidade de disciplinas que eu ia fazer. Eu tive uma licença maternidade para estudante de 3 meses e eu queria amamentar exclusiva até os 6 meses. Foram essas condições, os desafios que me fez entender que a vida das mulheres é diferente, e é diferente injustamente, né? Porque os homens não passam por esse tipo de situação, mesmo tendo filhos. Então, foi o momento que despertou o feminismo para mim de uma forma mais profunda, que eu entendi que a gente precisa lutar por muitos avanços ainda, né, em relação às desigualdades, lutar por uma licença parental igualitária para os homens e mulheres, lutar para que as mulheres não sejam demitidas quando voltam da licença maternidade, para que as pessoas não entendam que a nossa vida acabou depois que a gente teve filho, né? Então, a maternidade para mim é um divisor de águas. E ver a criação da Alice enquanto um potencial para uma sociedade melhor, sabe? A minha educação com a Alice, ela passa por isso também, de criar uma criança mais consciente dos valores de solidariedade, de justiça social, das desigualdades que existem, né? Do racismo, da desigualdade de gênero, e ir formando nela essa visão crítica para a sociedade em que a gente vive, né? E não basta chegar em casa. Na terça-feira, quando você chegou em casa, a Alice estava te esperando. Sim. E ainda tinha aquele momento, né, de terminar o dia, todo aquele papel de vereadora, e conciliar com o papel de ser mãe. Sim. Né? Nós todos vimos isso, quem te acompanha vê isso, né, muito de perto, né, vereadora? Esse trabalho do cuidado, né, Mônica, ele tem uma dinâmica diferente de outros trabalhos, assim. Porque quando a gente pensa na Casa Legislativa mesmo, né, a gente chega para o trabalho, tem uma dinâmica de produtividade, de reuniões, de atender demandas, que é diferente quando você vai cuidar de alguém. Tem que ter um espaço para escuta, para o afeto, né? O trabalho do cuidado, ele é tão importante quanto qualquer outro, porque ele garante a manutenção das nossas vidas, né?
O fato de eu estar aqui hoje, tem alguém cuidando da minha filha para que eu esteja aqui, tem alguém que lavou as minhas roupas, né? Tem alguém que vai cozinhar para eu almoçar e estar bem alimentada. Isso garante a qualidade da nossa vida. E é um trabalho importantíssimo, invisibilizado, as pessoas não consideram, né? Muita gente fala que a gente faz isso por amor, e muita gente faz por amor, mas o amor nem sempre paga as contas, né? Isso limita nosso tempo, nossa energia para participar de outras coisas, porque quando a gente está ocupada com os afazeres domésticos, outras pessoas estão ocupando o espaço político, o espaço do trabalho, os espaços de tomada de decisão sobre as nossas vidas. Sim. Então, é um trabalho muito invisibilizado, e essa coisa do afeto, ali da dinâmica da escuta com uma criança, principalmente, ela é muito diferente. Sim. E imagino que a sua formação como educadora, né? E você foi além, hoje você é mestra, né, em educação, isso contribui em todos os sentidos, né? Na sua vida pública, na sua vida, né, pessoal, enfim, né? Eu falo que a pedagogia me formou para ser mãe, porque eu acredito que eu sou uma mãe muito melhor, assim, com consciência das dinâmicas do aprendizado e tudo mais, porque eu sou pedagoga. Sim. Vereador, estamos chegando ao final do programa com uma satisfação gigante em tê-la aqui nesse espaço, que é do vereador, é do cidadão, é nosso, né? E juntos a gente vai construindo aí o encontro com o Legislativo, e acho que nada mais que justo no nosso primeiro programa do mês de março, você deixar um recado às mulheres. Olha, eu queria deixar um recado às mulheres que nos assistem, né? As companheiras que nos assistem, para reafirmar esse mês como um mês de luta pela reivindicação dos nossos direitos, para que a gente esteja organizada, amparada, né, em outras mulheres, para continuar essa caminhada rumo a uma autonomia, né, muito maior que a gente precisa. Certíssimo. Mais uma vez, agradecendo pela sua participação e audiência. Eu espero você no nosso próximo encontro, quinta, às 6 da tarde. Até lá.